destino da espécie humana? Vamos superar os problemas socioambientais ou estamos caminhando rumo ao abismo? Esta é uma questão angustiante, mas fundamental, principalmente neste ano de 2012, em que ocorre a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Para falar sobre isso, o programa Ponto de Vista convidou Genebaldo Freire Dias, professor e diretor do Programa de Mestrado e Doutorado em Planejamento e Gestão Ambiental da Universidade Católica de Brasília. Ele alerta que cada vez mais pessoas vivem em situação de risco socioambiental e da maneira como a economia e a sociedade de consumo estão estabelecidas, o aumento dos conflitos é inevitável. Professor Genebaldo, com estes quase 30 livros e estas quase 4 décadas de trabalho com o meio ambiente, com a educação ambiental principalmente, com a formação de gerações e gerações de profissionais nessa área, como o senhor se sente hoje com essa perspectiva da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente no Rio de Janeiro, a Rio+20? O senhor é um otimista, é um pessimista? O que vai acontecer com a humanidade? Olha, considerando desde a Estocolmo, 72, a gente acredita que cada conferência sempre traz alguma contribuição. Sempre deixa um pedacinho a mais de estrutura, de encaminhamentos. Agora, a gente sabe que o caminho não é esse. O caminho não é só político. O caminho não é só papel. Não são acordos. Documentação nós temos gerado muitas. Eu diria que daria para enumerar aí pelo menos uns 20 grandes acontecimentos que se for desenrolado ao longo dessas 4 décadas, e não deixa de ser uma caminhada evolutiva. Essas conferências são importantes. São importantes. Mas a percepção das pessoas é que não resolve, os problemas continuam se avolumando? E eles vão se avolumar, né? Porque os interesses econômicos e os políticos sobressaem sobre os outros, né? Sobre os outros valores. A espécie humana nomeou o valor econômico como o único que se sobrepõe a qualquer um outro. E do ponto de vista de estratégia de sobrevivência de uma espécie, é um erro elementar. Nós estamos com 7 bilhões de pessoas no planeta e crescendo a uma média de mais 75 todo ano, com padrões de consumo insustentáveis, com formas de produção e de consumo insustentáveis. E qualquer pessoa, não precisa ser um PhD, hoje já percebe que tem algo errado e que precisa ser feita alguma coisa, só que essas pessoas não sabem o que fazer e como fazer. Eu creio que nós estamos nos encaminhando para o acirramento dos conflitos. Eu não tenho nenhum indicador que me sinalize que seja diferente disso. O senhor se refere digamos, a uma crise de civilização, a um retrocesso à barbárie. O que é um acirramento dos conflitos? Um misto de tudo isso que você falou. Na verdade, isso já está acontecendo. Se você observar o número de pessoas que já passa fome no planeta, o número de pessoas que não têm mais acesso à água potável, o aumento da violência e do desemprego, o retorno de doenças que já haviam sido controladas, e uma descrença muito grande na moralidade humana, mesclado por uma hegemonia do corporativismo via corrupção no mundo, você tem aí uma costura de um grau de pessimismo muito grande das pessoas em relação ao que nos aguarda. Porém, se você analisa do ponto de vista evolutivo, o ser humano ele sempre sobreviveu a inúmeras crises. Ele passou por glaciações, ele passou por gripes espanholas, ele passou por pestes bubônicas, ele superou 2 grandes conflitos mundiais, mas isso não se fez sem perdas. Então, eu creio que esse acirramento ele já acontece,
nós já vivemos aquilo que estava sendo previsto para 2050, que é o esgotamento de muitos recursos, o acirramento da competição, mas também, em contrapartida, em nenhum outro momento nós tivemos a percepção do risco global, que estamos todos envolvidos. Agora nós temos? Nós temos essa percepção e eu creio que um número cada vez maior de pessoas começa a entender isto, que a forma de vida que nós temos, ela é incompatível até mesmo com a preservação da saúde, não só dos ecossistemas, da saúde humana. Né? Eu sempre fazia uma experiência, e continuo fazendo, quando eu tenho grandes grupos reunidos. Eu comecei isso no início da década de 80, porque eu já percebia que a qualidade de vida das pessoas estava caindo. E eu pedia para que levantasse a mão na plateia as pessoas que conheciam alguém que tivesse um caso de câncer na família. Pouquíssimas pessoas levantavam as mãos. A última experiência que eu tive foi na cidade de Canoas, quando eu tinha reunido no auditório em torno de 1.700 pessoas, e foi um massacre. Muita gente levantou. O número de pessoas que levantou a mão dizendo, não, eu conheço alguém que teve câncer. E isso é uma amostra indireta da inadequação da nossa forma de viver. E nós temos certos comportamentos e decisões e atitudes que são absolutamente controversas e contraditórias a uma estratégia de sobrevivência. Por exemplo, por que a gente já sabe quais são as substâncias cancerígenas e utilizamos nos alimentos? Porque nós sabemos que um rio tem 3 regimes, o normal, a cheia e a seca, e continuamos ocupando a área onde o rio vai encher? Porque nós já conhecemos as consequências de queimar uma floresta, de desmatar, e continuamos fazendo isso? Porque somos a única espécie que continua aumentando a população, mesmo sabendo as consequências disso, e negando qualquer tipo de estratégia que permita estabelecer critérios para você reduzir isso, que é por meio da educação ou outros processos, e que não acontece por meio de interesses econômicos e ideologias ou guerras infinitas, tribais e étnico-religiosas. Nós estamos num crescimento que em ecologia a gente chama de crescimento em J. É um crescimento que a perna do J vai subindo e quando chega aqui nesse ponto ele desaba. Isso não é crescimento de mamífero, isso é crescimento de bactéria. Isso não é sustentável. De bactéria? De bactéria. Não é sustentável. Explique melhor. As bactérias... Quando elas crescem até esse ponto do J, os recursos que existem aqui dá para sustentá-las. Quando a perna do J cresce muito rápido, isso aqui cresce muito rápido, o requerimento por recursos é muito grande e não tem esses recursos. Aí cai. Aí ela cai. Por fome, por doença, qualquer tipo de coisa que possa abater guerra, abater uma população. E isso é alimentado por uma falácia, que a tecnologia resolve isso. Se acredita que com políticas e com tecnologia a gente resolve esse problema, e isso é muito pouco. Se acredita que podemos substituir o petróleo construindo torres eólicas e painéis fotovoltaicos, e isso é uma grande enganação. Não podemos? Se você pegar o consumo hoje, nós teríamos que nos próximos 25 anos estar construindo 200 metros quadrados de painéis fotovoltaicos por segundo. Para substituir o petróleo que usamos hoje. E se você fala em torres eólicas, são 24 torres eólicas de 3 megawatts por hora, durante 25 anos. Nós não estamos fazendo isso. Por outro lado, acreditar a possibilidade de uma mudança, a uma iluminação coletiva, isso nunca aconteceu na humanidade. Nós estamos querendo acreditar também a educação, essa possibilidade de mudança, e a educação não tem essa capacidade de resposta, não como ela está hoje. A educação ambiental durante 20 anos promoveu ou o ecoterrorismo, ou passando medo nas pessoas. Isso, dizer você é culpado e o mundo vai acabar. Isso não funcionou. A outra, achar que por meio da informação, simplesmente, as pessoas vão se conscientizar. Isso não aconteceu. Aquele aviso no maço de cigarro, ninguém deixa de fumar por aquilo. Diminui, mas não deixa. Não muda. Não muda. E também a prepotência de achar que por meio desses processos você pode mudar comportamentos. E não se muda comportamento.
Muitos são arraigados, muitos têm origem cultural e alguns são genéticos. O comportamento muda com coerção e isso não interessa. Punição e recompensa. E daí a punição sai, volta-se a fazer aquilo. O que a gente se investe muito hoje em educação ambiental na promoção da percepção, ampliar a percepção. As pessoas precisam entender que somos uma população confinada na superfície de uma esfera, com recursos limitados. E essa condição nos impõe que nós temos que nos adaptar às condições do planeta e não o contrário, como a gente faz. A gente quer subjugar o planeta. O ser humano chegou a um tal ponto de arrogância que ele acha que pode tapear os ecossistemas. Ele pode enganar os ecossistemas. O surgimento do movimento ambientalista e veio a bordo um conjunto de tecnologias e elementos de gestão foram muito intensos e traziam uma grande esperança na década de 80. E à medida que as corporações foram crescendo e vendo o seu lucro ameaçado, foram desenvolvendo um mecanismo para minar isso. Veja o caso do nosso Código Florestal. Ele foi costurado pelos interesses de quem quer continuar desmatando, de quem quer continuar poluindo. Se financiam formas de você tornar as leis mais brandas, de modo que eu possa continuar agredindo e auferindo lucros às custas da degradação ambiental. Aquela história da rã, que colocada na água morna e na água quente, o Al Gore usa, por exemplo. Nós não estamos na situação da água morna, da rã que fica na água morna até morrer, porque as coisas vão piorando, mas muito lentamente, e ela não salta fora do... Exatamente isso que está acontecendo. Porque a perda de qualidade de vida ela não acontece de uma hora para outra. É a rã na água que está aquecendo. Aos poucos. E aí ela corre o risco de não perceber esse aumento e não reagir, não esboçar uma reação e pular da panela. Eu diria que isso está acontecendo em nível global. E o agravante disso é que você tem processos de educação que não são capazes de ampliar a percepção das pessoas, porque são extremamente conservadores, estão centrados em conteúdos, que muitos deles servem para coisa alguma. As crianças nas escolas hoje, elas não se interessam por aquilo mais, de um professor copiando, copiar e colar, copiar e colar. Quando ele chega em casa, ele tem um videogame, que tem um joguinho, e nesse joguinho ele pode expressar todo o seu potencial. E ali ele pode explorar inúmeras habilidades, ali ele está sendo estimulado a expor as suas habilidades, a fazer decisões rápidas, certas, e a educação poda tudo isso. Poda tudo isso. E quando você fala em educação ambiental, a coisa é mais complicada ainda, porque se trabalhou muito em mudar comportamento, em culpar as pessoas e achar que você reciclando a latinha, economizando água, energia elétrica, está resolvido o problema. E isso é terrível, porque quando você faz isso, é um elemento de gestão ambiental, você vai perpetuar aquilo, sem que você leve em consideração por que é importante fazer aquilo. E a causa de por que tem tanta latinha? Isso, então essas coisas não são questionadas. É claro que é óbvio que os elementos de gestão são importantes e que precisam continuar a ser feitos. As pessoas precisam usar os recursos naturais de uma forma mais responsável, mas precisam entender esse contexto. As pessoas não percebem que de repente pode faltar, pelas mudanças climáticas, os rios, o regime das chuvas, a alteração que pode ocorrer, pode levar, por exemplo, a um longo período de estiagem em que os reservatórios não consigam fornecer, digamos, energia elétrica. As pessoas não percebem que você pode ter que viver uma semana sem energia elétrica. O que acontece? Percebem, mas não querem perceber. Elas negam isso como uma forma de sobreviver àquilo. Em psicologia ambiental tem um trabalho que mostra que quem mora muito próximo de uma barragem, de modo que você pode ver aquela coisa alta ali, ela não se preocupa com a barragem. As pessoas que vivem a mais de 50 quilômetros dali têm uma preocupação maior. É uma forma de sobreviver. Você fala com o caso da barragem... Ela nega que aquilo possa representar um risco para ela. Então as pessoas negam isso e continuam suas vidinhas trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar coisas que logo envelhecem e viram lixo. Elas vão e vêm todo dia para o trabalho
na maior parte da sua vida, repetindo coisas. E o tempo disponível que tem é ocupado com diversões. Ela não tem tempo para pensar. Então vem toda forma de ocupação do tempo disponível. É o chamado lazer, na forma O chamado lazer, que é lucrativo. Ou seja, nós estamos na situação da rã com a água morna. Exatamente. Nós estamos na situação do fumante inveterado que está se encaminhando para um câncer de pulmão, e ele diz assim, não, fumo não, eu paro de fumar a hora que eu quiser. E ele não vai parar a hora que ele quiser. Né? Ele vai morrer. Ele vai morrer. E o outro lado é o cinismo de você achar, a pretensão de você achar que você vai se dirigir, como a educação ambiental fez nos últimos 20 anos, você vai se dirigir a uma civilização consumista, a uma sociedade de consumo, e querer que ela abra mão do consumo. Ela vai abrir mão dos seus símbolos, do seu poder, do prazer, do entretenimento, da satisfação. Ela não vai abrir mão disso. Seria muita pretensão. Como você querer comprar carro, por exemplo. Eles não vão abrir mão disso. É você querer que uma pessoa pare de respirar. Ela vai conseguir por alguns segundos. Mas então não tem solução? Como o senhor, à noite, quando o senhor põe a cabeça no travesseiro e pensa um pouco sobre o futuro dos seus filhos... Então, eles vão viver no mundo... Não tem solução? Não tem solução sem conflito. Porque tem que haver um embate de interesses. E isso vai ter que acontecer. Isso já está acontecendo em algum lugar no mundo, agora, nesse momento que nós estamos gravando esse programa. O senhor se refere aos embates políticos? Políticos, tecnológicos, sociais, econômicos. Né? E as populações mais carentes são as mais desprovidas de equipamentos para negociação. Eu participei de um encontro promovido pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, em Washington, com 18 países. Cada país fazia uma apresentação a respeito da mudança do clima e a vulnerabilidade social envolvendo a questão dos incêndios florestais. Todos os países apresentaram relatórios absolutamente preocupantes, do ponto de vista da vulnerabilidade social. Voltei para o Brasil e organizamos um curso, reunimos 28 países, nos mesmos moldes que fizemos nos Estados Unidos. No relato dessas pessoas, você tem o quadro fiel da condição humana hoje, de desadaptação à condição nova do clima que nós temos. As pessoas estão perdendo safras, as pessoas estão passando fome em muitos lugares do mundo e, no nível político e científico, estão discutindo aquecimento global. Então, eu acerto com meus alunos, não me cobrem opinião alguma sobre aquecimento global, que eu não quero perder um segundo do meu tempo, da minha vida, discutindo essa idiotice. Não porque não exista, o senhor não é da corrente dos que negam o aquecimento global. Não, eu não porque quero... a crise ambiental é maior do que muito isso. maior do que isso. Eu quero discutir que nós estamos vivendo um altíssimo ponto de vulnerabilidade global da sociedade humana. Dentro dessa vulnerabilidade, dentro desse grande risco ambiental global que nós temos, você tem a fome, você tem a inacessibilidade à água potável, você tem a corrupção, você tem a perda de empregos no mundo, você tem o desmonte dos serviços públicos e você tem a mudança climática. Não me interessa se está esquentando ou esfriando. Eu sei que o clima no mundo mudou e os sintomas são claríssimos. Se você percebe as inundações, as secas, o aumento das pragas, todas as consequências da mudança do clima, que é algo esperado. E a responsabilidade do ser humano é cientificamente comprovada. Que deve ter um componente natural e outro humano. Eu não quero perder tempo nisso. Certo. Eu quero ganhar tempo. Como é que eu vou me adaptar a isso? Como é que as populações que já estão sofrendo na pele isso podem fazer, podem articular, podem desenvolver mecanismos para sair desse sofrimento? Eu diria que 2 bilhões de habitantes da Terra já sofrem as consequências da mudança climática. Daí você ficar perdendo tempo, investir energia para entrar nessa vaidade acadêmica fora de foco, se é aquecimento ou não, é muita imprudência. Mas, então nós voltamos àquela questão. Quando é que a água vai aquecer rapidamente e a rã pular da frigideira, do copo? Aí vai depender da tolerância de cada um. Né? Eu diria a você que quem mora em cidades grandes,
a dependência dos recursos naturais é muito maior. Você está numa cidade grande, você não se preocupa que aquele gás de cozinha que você está usando está vindo por um tubo a 2, 3 mil quilômetros de distância. De outros países? De outros países. Essa dependência ela não é vista. O sujeito acha que com o dinheiro na mão vai ter sempre aquela comida lá disponível para ele comprar no supermercado. Ele acha que aquela torneira é mágica, a água brota da parede, o leite vem da padaria. Não se enxerga essas inter-relações, essas interdependências. Então, os grandes centros são os mais vulneráveis. E o acirramento do conflito, o que acontece? Grandes centros não têm energia suficiente. E as pessoas vão ter que sair das cidades. Elas vão ter que migrar de grandes cidades. Isso eu estou falando, conflitos de 2100. Mas a gente não é bom de previsão. Todas as previsões que o ser humano fez falharam todas. E é bom que se preserve isso, que nós não somos bons, porque para a gente começar a trabalhar mais com cenários. Previsão é coisa de cartomante. O cientista não faz isso. O cenário ele diz assim, se você fuma uma carteira por dia, carteira de cigarro por dia, e faz isso durante 10 anos, você tem uma chance de 90% de desenvolver um câncer de pulmão. Eu não estou dizendo que você vai desenvolver. Agora, se você, em vez de uma carteira, baixa para 10 cigarros por dia, no final de 10 anos, você vai ter uma chance de, digamos, 20%. Isso são cenários. Os cientistas têm feito cenários, e são cientistas sérios, com trabalhos sérios. E todos apontam no sentido do acirramento dos conflitos. Todos apontam nesse sentido, mesmo no melhor cenário. Então, foi preciso chegar um grande economista, como o Nicholas Stern, que já foi presidente do Banco Mundial, dizer, olha, economistas do mundo, se nós não investirmos muito para conter as consequências da mudança do clima, a economia pode perder até 20%. Olha, a mudança do clima, o Stern considerou como o maior erro de mercado jamais registrado pela sociedade humana. Exatamente pela falta dessa visão. Ou seja, o capitalismo enveredou por esse caminho e provocou essa situação de crise ambiental no planeta. E não percebeu isso. Agora, isso já vem de longo prazo. Quando teve a grande recessão nos Estados Unidos, o que se recomendou? Consumir. Aí vem a ameaça da crise na Europa, os governos repetem esse chavão. Vamos consumir. Ou seja, vamos aumentar a pressão sobre os recursos naturais. Vamos desmatar mais. Vamos queimar mais. Vamos envenenar mais. Porque são feitas em bases não sustentáveis. Em que pese você já tem inúmeros setores buscando formas mais limpas de produção, é inegável os avanços da tecnologia, todos esses elementos. Porém, isso ainda é incipiente e em uma velocidade que é incapaz de nos deslocarmos de uma rota de colisão com o aumento dos conflitos. E esse aumento de conflito é simples, é por água, por proteína e por espaço. Simplesmente por isso. Por acesso a serviços de saúde. Então isso não é ecoterrorismo, não é ecocatastrofismo, isso é realidade. Eu creio que uma grande encrenca evolutiva que a gente se enfiou é que para sair dessa possibilidade de viver conflitos generalizados, a gente vai exigir da humanidade comportamentos que ela nunca teve. Ela nunca foi assim. Essa geração que o senhor está educando agora, ela tem essa percepção, pode ser que ela tome nas mãos a solução desses conflitos? Aí reside uma parcela da minha confiança. Esperança. Porque eu tenho alunos brilhantes. Eu tenho alunos meus trabalhando em projetos em Angola, tenho alunos trabalhando em projetos na Etiópia, tem outros nos Estados Unidos, tem gente na Costa Rica, e eles são extremamente criativos. Eles têm uma garra para resolver as coisas, uma capacidade intuitiva de identificar e resolver problemas que eu não via nas gerações passadas. Mas eles estão muito angustiados, né? Eles se sentem bastante angustiados, porque eles dizem assim, vocês estão nos legando uma grande encrenca e não estão deixando pistas como resolver isso. E eles têm razão nisso daí, né? Porque as sinalizações que nós damos para eles são engolidas pelo valor econômico, que sobrepuja qualquer outro valor que tente se impor. Eu creio que a gente vai se encaminhar para um momento de iluminação coletiva. Gurdjieff falava isso, né?
um momento de iluminação coletiva, de perceber o que é que nós estamos fazendo aqui. Mas aí eu lhe pergunto novamente, o que fazer, que é a grande questão ética nesse momento? Primeiro, não se omitir. Identificar seu lugar no mundo, que você é um agente de transformação. Se informar das questões, se envolver em movimentos comunitários, escolher bem seus governantes, se tornar realmente um cidadão responsável por suas atitudes, suas decisões, e tornar-se mais participativo. E crer na possibilidade de sobrevivência da nossa espécie. Crer na nossa capacidade de articular soluções. E começar a assumir a necessidade de você mesmo começar uma mudança. E o grande desafio os ecossistemas estão querendo respostas mais rápidas, porque eles se ajustam rapidamente para neutralizar as interferências. E pode ser que esse novo ajuste que se faça, a nossa espécie não se adapte mais. Esse é um grande desafio. Nós confiamos numa atmosfera de 21% de oxigênio, mas eu posso daqui a alguns anos não ter mais isso. Pela forma irresponsável como nós continuamos lidando com essa relação nossa com o ambiente. Nós temos uma juventude atuante, sadia, que dá respostas rápidas e que está aí louca por uma oportunidade de fazer valer esse equipamento de intervenção que eles dispõem hoje em altíssimo nível. E isso pode ser feito. E eu creio nisso. Professor Genebaldo, muito obrigado por sua participação e também a você, telespectador, pela audiência, pelo tempo, por sua atenção. Muito obrigado.